O Zack Snyder é meio descontrolado quando se refere a versões do diretor. Eu vou comentar melhor sobre isso nesse vídeo, mas ele acaba de lançar mais duas versões num contexto em que isso nem faz tanto sentido. Mas para eu chegar no Snyder, eu quero meio que destrinchar quando que fez ou não sentido usar a versão do diretor. De maneira simples, o termo diz respeito a quando a versão que o diretor idealizou para o seu filme é diferente da que foi lançada de fato por diversos motivos, seja por conta da interferência do estúdio, seja por conta que era precisado uma versão menor de tempo de duração para ter mais sessões no cinema, enfim. Nas minhas pesquisas, isso já era registrado na época do cinema silencioso. Em 1924, Ouro e Maldição teve seu primeiro corte ali com cerca de 9 horas de duração, e aí o estúdio exigiu uma versão bem menor disso, e a que foi lançada tinha 2 horas e meia. Somente em 1999, um corte com cerca de 4 horas de duração foi recuperado, mas o corte original de 9 horas nunca foi porque ele acabou pegando fogo. Mas, por boa parte assim das décadas, não era comum as versões do diretor irem para os cinemas. Foi meio que com a TV a cabo e posteriormente o home video envolvendo o VHS e o DVD que a versão do diretor se consolidou nesse ponto de vista mercadológico, porque eles lançavam um filme no cinema, lucravam com aquilo, depois lançavam na TV a cabo, home video e posteriormente ainda tinha, olha, na verdade existe a versão do diretor que foi como ele pensou, que você não assistiu, então compre e assista de novo. Então é muito nesse ponto de vista de lucrar várias vezes com o mesmo filme. Então há muitos casos que não existe exatamente uma motivação por trás desses cortes do diretor. É lançado porque vamos aqui dar esse nome e ganhar dinheiro com isso. Enquanto há outros casos que eu vou comentar agora no vídeo que faz sentido ter existido versões do diretor, onde um dos diretores mais talvez conhecidos por conta das suas versões do diretor é o Ridley Scott, onde o principal exemplo disso talvez seja justamente Blade Runner. A primeira versão que foi lançada nos cinemas teve bastante interferência do estúdio, que entre as coisas exigia um voice-over, exigia um final feliz, e aí é até engraçado que em tempos recentes eu me deparei com uma série de anotações do estúdio sobre o corte, sobre o que deveria ter, o que estava ruim, e uma das coisas que eles pontuam que acham um insulto é a voice-over. Voice-over é essa que eles tinham pedido para colocar. Só que até especulado que o Harrison Ford fez de qualquer jeito, fez sem tanta importância, assim, não sem importância, mas fez de mau gosto mesmo, de propósito. E aí, em 1992, foi lançada uma versão do diretor que tirava a voice-over e o final feliz. Mas, curiosamente, essa não é a versão do diretor, do Ridley Scott. Ela só foi lançada em 2007 com o nome Final Cut, que aí ele adicionou algumas cenas, deixou outras mais ambíguas, e aí a versão que é a do diretor não se chama versão do diretor. Olha que coisa. O Ridley Scott passaria de novo por isso várias vezes ao longo da sua carreira. Em 1985, com A Lenda, a versão que foi lançada nos cinemas era diferente da que ele havia concebido. Em 2005, Cruzada é um filme que a versão que foi lançada tinha 2 horas e 24 e foi bem criticada, enquanto que a versão que foi lançada depois em home video, em DVD, que tinha 3 horas e 14, a versão do diretor passou a ser elogiada. Porém, é engraçado que dentro da própria filmografia do Ridley Scott tem um movimento oposto, porque teve o Alien, o Oitavo Passageiro, dirigido por ele, um dos melhores filmes que ele dirigiu, um clássico do terror, e aí, posteriormente, foi lançada uma versão do diretor. Só que ele mesmo já disse que a versão do diretor é apenas uma jogada de marketing, porque a versão que ele queria fazer é a que foi lançada nos cinemas. E aí a gente chega no motivo desse vídeo, que é o Zack Splinter. Basicamente, quase toda a filmografia dele conta com versão do diretor. Dá até pra dizer que isso faz parte da assinatura do que é o Zack Snyder. People started to get to know me and get to know that director's cut, there was always something in it that they weren't going to get from the theatrical version. Then that started to become endemic of what I do. Já em seu primeiro filme, Madrugada dos Mortos, existe uma versão do diretor com uns 10 minutos a mais de duração que coloca mais gore. Watchmen foi lançado nos cinemas com um corte de 2 horas e 42, depois veio um outro corte do diretor com 3 horas e 6 que adicionava mais violência, mais sangue, e posteriormente teve o Ultimate Cut, que aí coloca até a questão da animação junto e vai para 4 horas e pouco de duração. Dentro da DC tem o caso da Liga da Justiça, mas que isso se destrincha em várias outras questões que ocorreram na época, mas antes disso teve o Batman vs Superman, que teve uma versão lançada no cinema com 2 horas e meia mais ou menos, e posteriormente teve a Ultimate, a versão estendida, que tem quase 3 horas de duração, que eu assisti,
e eu acho que ela é uma versão muito melhor, porque ela adiciona mais do Superman, que é uma coisa que ficou faltando no corte original, mas também coloca ali mais violência, mais cena de ação. E presta atenção nessa constante nas versões do diretor do Snyder. E aí a gente chega em 2 casos que eu nomearia. O homem perdeu o controle total. O primeiro deles é o Sucker Punch, que é um filme que foi lançado com menos de 2 horas de duração nos cinemas. Aí depois, no corte do Blu-ray que eu tenho, tem um corte chamado corte estendido, que tem 18 minutos a mais, que tem mais violência, mais conteúdo sexual, mas o diretor diz que esse não é a sua versão do diretor. E aí o grande ponto bizarro em relação ao Sucker Punch é que em 2023, para Inverse, o diretor deu uma entrevista falando que gostaria de entregar a sua versão do diretor, mas que para isso ele gostaria de trazer o elenco de volta e gravar umas cenas a mais. Que porra de filme é esse? Que você vai entregar sua versão do diretor e você precisa gravar mais coisa 10 anos depois do lançamento do filme. E ele mesmo se contradiz, porque agora em 2024 ele deu uma outra entrevista para Empire falando que ele gostaria de fazer a versão do diretor, mas que ele já tem o material, ele só precisaria reeditar. Nem ele sabe. E aí a gente chega a um infame Rebel Moon, em que a versão do diretor basicamente vira uma jogada de marketing bem duvidosa, porque ele já tá lançando os filmes dele na Netflix, ele tem a liberdade criativa para fazer o que ele quer. E aí é primeiro lançado uma versão, para depois ser lançada a versão que ele realmente idealizou. Que porra é essa? Ou seja, juntando as 2 versões do diretor de Rebel Moon, além de ter 2 horas de duração a mais, basicamente, em que eu já vi entrevistei falando, não, porque vai ter mais violência, vai ser para maior de 18 anos, o que reforça muito essa sensação que eu tenho, que as versões do diretor do Snyder, de uma maneira geral, tirando talvez o Batman vs Superman, que ali tá adicionando conteúdo mesmo, tá adicionando narrativa, desenvolvimento de personagem, é muito em torno de, eu queria fazer uma versão mais violenta, com mais sangue, só que não deu. E aí minha versão do diretor acrescenta isso. Se a versão que ele lançou anteriormente já funciona sem todos esses elementos a mais que ele quer colocar, fica o questionamento de qual é o sentido de ter versões do diretor do Snyder. Fora que eu acho uma bela de uma pataquada essas versões do diretor de Rebel Moon mudarem o subtítulo do filme. Tipo, vai virar outro filme? Que diacho é isso? And I'm super proud of the PG-13 version of the movie. I really am. I think it's really fun and it's clean and cool. But again, just the sort of weirdo darkness of the R-rated version. If that was sort of my original thesis for what the movie could be, that's what we did. E dentro dessas direções megalomaníacas, é até legal citar o caso do Senhor dos Anéis, que não tem um nome de versão do diretor, e sim versão estendida. Mas a grande sacada é que isso já foi concebido na pré-produção pelo Peter Jackson. Ou seja, esses filmes que já são longos pra caramba ficam ainda maiores nas versões estendidas. E no caso do Duas Torres fica até melhor. Ao passo que o Retorno do Rei, que já é um filme bem grande, ficar ainda maior, não exatamente contribui para o filme como um todo. Em entrevista à Entertainment Weekly em 2019, na época que estava saindo O Irlandês, o Martin Scorsese foi perguntado sobre essa questão de versão do diretor, porque ele havia dito anos antes que O Lobo de Wall Street, que é um dos melhores filmes dele, tinha um corte inicialmente bem maior do que foi lançado, que já é um filme longo. E aí ele veio comentar sobre essa questão de versão do diretor e ele disse o seguinte: o corte do diretor é o filme que é lançado, a menos que tenha sido tirado do diretor pelos financiadores e pelo estúdio. O diretor tomou suas decisões com base no processo pelo qual estava passando na época. Tanto que por essa fala do Scorsese dá pra pensar no Blade Runner, que eu já comentei nesse vídeo, mas um outro caso bem conhecido, que também foi da mesma produtora, foi o Era Uma Vez na América, que foi o último filme da carreira do Sergio Leone. O diretor queria dividir o primeiro corte, que tinha 6 horas, em 2 partes. Os produtores não quiseram. E ele conseguiu diminuir para um corte de 4 horas e 29, que foi lançado em Cannes, teve a premiere em Cannes, foi ovacionado, mas aí para lançar o filme na Europa, o Leone teve que diminuir mais 40 minutos. E aí para lançar o filme nos Estados Unidos, a produtora pegou o corte europeu, que já era de minuto, e diminuiu ainda mais para um corte de 2 horas e 20, mais ou menos, se eu não estou enganado, que limou um monte de coisa. Lembrando que o primeiro corte era 4 horas e meia, e aí foi para um de 2 horas e pouco, mas não somente isso, mas também mexeram na estrutura que o diretor havia concebido para contar essa história, transformando algo linear, na verdade, transformando algo que era não linear em linear.
Isso em 1984. O mais perto que acabou chegando da versão concebida pelo Leone foi em 2011, 2012, que foi lançada uma Extended Director's Cut, que tinha 4 horas e 11 minutos mais ou menos. Se eu não me engano, o próprio Scorsese está envolvido no processo de restauração dessa versão original de 4 horas e meia, basicamente, mas a de 6 horas eu acho que a gente nunca vai acabar vendo. Existe um sentido na fala do Scorsese, e eu vejo um sentido, por exemplo, nesse caso que eu citei do Era Uma Vez na América. No caso do Zack Snyder, eu não consigo ver isso, principalmente dizendo em relação ao Rebel Moon, porque tem uma entrevista dele para Entertainment Weekly que ele fala, porque quando eu fazia os filmes tal, depois que eu já estava resolvido com a questão do cinema, theatrical release, a versão cinematográfica lançada, aí eu voltava pra galera do DVD, pro home video e falava, vocês derem um dinheirinho a mais, eu entrego uma outra versão pra vocês. Because my old relationship was kind of with DVD back in the day. So I would make a movie for the studio and I would just talk to DVD about like, hey, if you guys give me a little extra money, I can get you a weirdo version of the movie that you can sell again. Então meio que cria esse ciclo dentro desse vídeo que eu disse lá no começo. Acaba sendo muito mais esse ponto de vista mercadológico de vamos ganhar uma grana a mais. Então a versão do diretor, em alguns casos, existe por conta disso que o Scorsese levanta, se houve uma interferência do estúdio e tudo mais. Mas de uma maneira geral, também cai muito nesse lugar de vamos lucrar mais com esse filme. E eu sinto que no caso do Snyder, ainda mais relacionado ao Rebel Moon, é muito esse lugar de criar esse tipo de assinatura distorcida de uma maneira forçada quando simplesmente não precisa. Eu já fui uma pessoa que gostava muito do Snyder quando eu era mais jovem, e quando eu passei a reparar como funciona o modus operandi do diretor em relação às suas versões do diretor, que basicamente é isso, vou fazer uma versão para adultos, com mais sangue, com mais violência, meio que eu só fiquei de saco cheio mesmo. E por muito tempo criou-se esse pensamento, esse séquito de fãs dele que gira muito em torno de nossa, o estúdio sempre está contra o Snyder e ele tem que ir lá e lutar para lançar a sua versão original do filme. Mas aí quando ele vai para Netflix, que é justamente o lugar que ele teria total liberdade para fazer o que ele quisesse, existe também a bendita da versão do diretor e as pessoas vão e elogiam da mesma forma. Não, porque o acordo que ele fez com a Netflix, ele deu o que eles queriam, mas ele poderia fazer o que ele queria depois. Isso não faz nenhum sentido. Mas e você? Você curte os Snyder Cuts? Tem alguma versão do diretor que você curte que eu não comentei aqui no vídeo? Deixa aí nos comentários, assina o canal se você não quiser perder outros vídeos, mas só deixar o joinha ajuda demais esse vídeo a ser recomendado a mais pessoas e a gente se vê na próxima. Tchau. E essa é a versão do diretor desse vídeo, hein? Não vai ter mais não.